a gente vai dar início a um assunto denominado Introdução ao Processamento de Dados, também chamado como IPD. Bom, vamos começar aqui com algumas definições importantes que vocês precisam saber. Computador. O que é o computador? Um dispositivo eletrônico capaz de receber um conjunto de instruções e executá-las, realizando cálculos sobre dados numéricos, ou compilando, ou correlacionando, enfim, processando. Então, o computador ele é responsável por realizar o processamento dos dados que você insere no computador. Tá? Daí vem o segundo item, né? Tem relação com o que eu falei, que é a origem da palavra informática, quer dizer, qual a etimologia da palavra informática. Então, informática vem da junção de duas palavras, a palavra informação e a palavra automática, ou seja, tratamento da informação de forma automatizada. Associado à informática temos o computador, que hoje é o equipamento mais utilizado para o tratamento das informações. Então a junção da palavra informação com a palavra automática surgiu com isso a palavra informática. Bom, nós temos mais aqui abaixo dados e informação. Qual a diferença entre eles? Os dados, eles são aqueles que são inseridos no computador. O computador processa e ele gera a informação. Então, por exemplo, quando você vai realizar, se você for realizar no computador um cálculo simples, por exemplo, 2 mais 3, o 2 e o 3 e o sinal de mais são dados. Então o computador vai pegar esses dados, processar e vai gerar a informação, que é o número 5. Certo? Entenderam bem? Então o que acontece? Ele pegou esses dados, processou e gerou uma informação de uma maneira automática. Daí a palavra informática. Então, antes da informática, você conseguia gerar informações, mas demorava muito mais, porque você tinha que calcular tudo na mão, ou no máximo depois usar uma calculadora, né? Bom, nada melhor do que uma imagem para retratar o que eu estou falando. Então, aqui ó, você entra aqui com dados, o computador processa, ele gera como saída uma informação para você. Tá? Então nós temos aqui processamento, que é esse item aqui. É o ato de realizarmos algum cálculo, alguma tarefa. Em geral, o processamento envolve a transformação de algo que entra, que seriam os dados aqui, em algo que sai, que é a informação. Por exemplo, quando realizamos um cálculo mental qualquer, como uma adição de dois valores, está realizando o processamento de dados. Você está somando dois valores, você está multiplicando, está dividindo, enfim. Outro exemplo seria fazermos uma vitamina de frutas, aí fazendo analogia. Nesse caso, colocam-se todos os ingredientes necessários no liquidificador. Então você joga as frutas no liquidificador, essas frutas seriam os dados, né? Liga-se e após algum tempo de funcionamento, transformamos os ingredientes iniciais em uma vitamina, né? Então no caso os dados são as frutas, a vitamina é a informação gerada. Sistema de processamento de dados é todo sistema que tem como objetivo principal transformar e manipular os dados a fim de obter os resultados, que são as informações. Então, se você não tiver um sistema de processamento de dados, o processamento não consegue ocorrer, tá? Ele é composto pelas seguintes etapas, tá informando aqui a entrada, processamento e saída, tá? Mas no meio disso tudo precisa ter o que? Armazenamento. Tem que ter uma área para armazenar essas informações de saída, para que elas não sejam perdidas. Isso a gente vai ver com calma mais para frente, certo? Vamos adiante. Divisão do computador. Então ele se divide em hardware e software. Então é bem simples você saber a diferença. Então hardware é tudo aquilo que é tangível, é tudo aquilo que você pode pegar, né? Tocar. Então no caso, o notebook é um hardware, impressora é um hardware, tá? Mouse é hardware, monitor é hardware, as placas que estão dentro do computador são hardware também, tá? Agora, por exemplo, software é tudo aquilo que você não pode tocar, são os programas de computador, são os sistemas operacionais, tudo que faz o computador funcionar através de comandos são os softwares, tá? Então, dando uma lida aqui, hardware é o nome dado ao conjunto de dispositivos, né, componentes físicos, que formam o computador, isto é, a máquina propriamente dita,
ou seja, todo equipamento, suas peças, tudo que pode ser tocado, né? Alguns equipamentos como monitor, teclado, mouse, que são também chamados de periféricos, também são hardware, né? Outros exemplos de hardware são as memórias, processadores, o gabinete, que é o local onde fica o computador de mesa, né? Disco rígido, etc. E o software consiste na parte que não se pode tocar, ou seja, toda a parte virtual, onde estão incluídas as aplicações, os programas e o sistema operacional. São conjuntos de instruções necessárias para que o computador possa realizar tarefas, auxiliando e agilizando o trabalho do usuário, tá? Então, só para você, falou aqui de programas e sistema operacional, para você identificar melhor, o sistema operacional é aquele programa que é principal, é aquele que faz com que o computador funcione, como por exemplo o Windows, né? Ou o seu concorrente, o Linux, tá? E programas ou aplicativos, no caso, são as aplicações, são programas menores que ficam no computador para realizar determinadas tarefas, como por exemplo o Word, o Excel, o PowerPoint, né? Fazendo uma analogia com o celular, o sistema operacional do celular, você tem um Android e você tem um sistema da Apple, e as aplicações são os apps, né? Você baixa lá no Google Play, por exemplo, no Android, para fazer determinadas tarefas que você quer executar, certo? Vamos adiante. Então vamos aqui à divisão de software, como eu estava falando agora, acabei adiantando. Nós temos os softwares básicos, dentro dele tem o sistema operacional, tá? Que eu falei agora há pouco, e temos os softwares aplicativos, que são aqueles que fazem determinadas funções no computador, que eu também expliquei agora há pouco. Vamos dar uma lida para fixar o assunto. Software básico são os programas que fazem o computador trabalhar. Alguns são fornecidos pelo fabricante, juntamente com o computador no ato da compra. No caso, o exemplo aqui, o sistema operacional é um exemplo de software básico. Então, por ser um sistema, ele é constituído de um conjunto de pequenos programas que juntos gerenciam os recursos do computador, né? Como por exemplo, o sistema operacional ele pode controlar a entrada e saída de dados, reserva de espaço na memória, controlar os periféricos, que são aqueles equipamentos que ficam conectados ao computador, o tráfego de informações dentro do computador. Ele pode gerenciar os arquivos e pastas, e pode ser o gerenciador de todos os recursos do computador, né? Ele é armazenado no disco rígido, também conhecido como HD. E quando o computador é ligado, parte do sistema operacional é carregado na memória RAM, que a gente vai ver mais para frente. Tal processo é chamado de boot. É aquele momento que você liga o computador e ele pega e carrega o Windows para você, né? São exemplos de sistemas operacionais. Aí tem vários exemplos aí: MS-DOS, Unix, OS2, macOS, Linux, algumas versões de Linux, o Ubuntu, Fedora, Mandriva. Enfim, vários exemplos de sistemas operacionais ao longo da nossa história. Aí nós temos outro tipo de software, que são os softwares aplicativos. São utilizados na execução de tarefas específicas, como eu falei agora há pouco. Podemos citar como exemplo os processadores de texto, como o Word, né, que serve para trabalhar com os mais diversos tipos de texto. A gente tem aí, como eu falei, o Excel, PowerPoint, tá? Nós temos os próprios navegadores de internet, né, o Internet Explorer, né, o Mozilla Firefox, enfim. As planilhas eletrônicas, no caso, como disse aqui, Excel, navegadores, tá? São exemplos de softwares aplicativos. Fazendo uma analogia com o celular, nós temos os apps, né, que a gente baixa lá no Google Play, como eu falei. Categoria de computadores. Antigamente existiam os computadores que eles ocupavam a sala toda, a gente chamava de mainframe. Esses computadores eles eram muito pesados, gastavam muita energia e eram lentos, né? Esses mainframes eles foram substituídos ao longo da história, foram substituídos por microcomputadores, que são os computadores de mesa, né? Desktop, que a gente chama. Com o avanço da tecnologia surgiram os notebooks, né? E com o avanço da tecnologia hoje, no celular você já tem muitas opções que você só podia fazer antigamente nos notebooks.
Só que o notebook ele não foi substituído pelo celular, porque para você digitar trabalhos, fazer grandes pesquisas e tudo mais, é muito mais confortável você fazer no computador, no notebook. Tá? E aí o que acontece? Existem os supercomputadores, né? Alguns deles visualmente é igual ao computador de mesa, o desktop, só que ele tem uma capacidade de processamento e armazenamento imensa. Tá? Bom, dispositivos, também chamados de periféricos, eles se classificam em periféricos de entrada e periféricos de saída. Eles geralmente estão conectados na periferia do computador, estão conectados em volta do computador. Tá? Então, vamos começar a ver os exemplos de periférico de entrada. Então, nós temos aqui o teclado. Por que de entrada? Porque através desses periféricos de entrada que a gente insere os dados. Tá? Os dados entram no computador através desses periféricos de entrada. Então, o primeiro exemplo aqui é o teclado. Então, normalmente você vai digitar e através do teclado vai entrar os dados. Tá? Mouse. Você vai clicar com o mouse e vai entrar dados também, informações. Scanner. Você vai botar aquela foto, o equipamento vai escanear e aquela imagem vai entrar no computador também. Microfone. Você vai falar ou cantar e aquele áudio vai entrar no computador. Entendeu? Para você, se você ficar em dúvida se entrada ou saída, basta você imaginar ele funcionando. Por acaso o teclado vai sair alguma informação de dentro do teclado? Vai sair alguma informação de dentro do mouse ou do scanner? Você vai abrir o scanner e vai sair informação para você, ou do microfone, você vai pegar o microfone e vai sair música para você ouvir no microfone? Não. Então, só de você imaginar ele funcionando, você já sabe que são periféricos ou dispositivos de entrada, certo? Os de saída, monitor. Então você vai olhar para o monitor, sempre vai sair informação, a menos que seja aquele monitor touchscreen, aquele que você encosta na tela. Aquele monitor que você encosta na tela, este sim, ele é de entrada e é de saída, tá? Tipo aqueles monitores de caixa de banco. Impressora. A impressora você sabe que sempre vai sair, nunca vai entrar, né, informação, então entrar dados na impressora, sempre vai sair informação dela. Tá? Caixa de som. Caixa de som sempre vai sair o som da caixa, nunca você vai pegar a caixa e falar nela. Para isso você tem o microfone. Então a caixa de som é um dispositivo ou periférico de saída. Acessórios. Os acessórios a gente pode dizer que ele não é nem de entrada nem de saída, eles ajudam no funcionamento do computador. Por exemplo, modem. Antigamente os computadores eles tinham modem para que você se conectasse na internet através desses modems. E antigamente a internet era discada, né? Fazia um barulho de discagem, ela era bastante lenta, usava linha telefônica e tudo mais. Hoje em dia os aparelhos de modem, eles são modems de fibra ótica. Eles recebem o cabeamento de fibra ótica, aí desse modem sai um cabo de rede que conecta no roteador, e desse roteador, de forma sem fio, ele chega nos dispositivos, né, da casa da pessoa. Então é assim que funciona atualmente. Então o modem ele faz justamente a conversão do sinal, que ele chega de forma ótica, né, através de sinais de luz, numa forma que seja entendível através dos aparelhos internos da casa da pessoa. Kit multimídia, né, era um kit que antigamente alguns computadores não vinham, e você comprava aquele kit e ele vinha com CD, drive para CD-ROM ou DVD, microfones, câmera, no caso vinha também com caixa de som. Então esse era o kit multimídia. Estabilizador e no break, muita gente confunde a diferença entre eles, né? O estabilizador é o seguinte: então muitas vezes com chuva, quando está chovendo muito forte, ocorre altas de tensão na energia elétrica. Essa alta de tensão e baixa de tensão, na hora que cai um raio e tudo mais, isso pode queimar o seu aparelho. Então o estabilizador ele mantém a energia elétrica estável. Por isso, quando está ocorrendo muita oscilação na energia elétrica, ele fica instalando o estabilizador. É o momento que ele está estabilizando a energia.
Outro equipamento importante é o no break. O no break, além de ele ter a função de estabilizar, ele também tem a função, caso falte energia elétrica na sua casa, ele segura a energia ali naquele momento que ele tem uma bateria interna. Então na hora que falta energia, ele segura por algumas horas a energia, de forma que o seu computador não desligue, para dar tempo de você salvar os seus arquivos, fechar os seus programas com calma, sem que eles sejam corrompidos, tá? Essa é a função do no break. Bom, outra coisa importantíssima são as unidades de capacidade de armazenamento de informação no computador. Então, você sabe que existem várias unidades, né, de medição. Nós temos aquelas unidades que medem a líquidos, né, como ml, litros e tudo mais. Tem aquelas unidades que medem distâncias, como milímetro, centímetro, metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, né? E também, com isso, a gente precisou também de unidades que medissem a capacidade de armazenamento das informações no computador, tá? Então, assim como as outras unidades têm a menor unidade e vai crescendo até a maior unidade, né? Na informática é a mesma coisa. Então, nós temos a menor unidade de armazenamento é o bit, né? Para você ter uma ideia, para armazenar uma letra no computador, um caractere qualquer, um ponto sequer que você for armazenar no computador, você precisa de 8 bits para armazenar aquele ponto ou aquela letra, tá? Agora, se a gente continuasse usando essa unidade, imagina a quantidade de bits que é precisar para armazenar um texto. Porque se uma letra precisa de 8 bits, imagina numericamente um texto inteiro, ou até uma frase, a quantidade de bits que ia precisar para armazenar. Então precisou criar unidades maiores. Aí surgiu o byte. O byte, 1 byte é igual a 8 bits. Então, se por exemplo eu tenho a palavra casa, por exemplo, casa, né? Se eu disser quantos bits eu preciso para armazenar a palavra casa, como cada letra eu preciso de 8 bits, então precisaria de 32 bits para armazenar a palavra casa, porque cada letra é 8 bits. Agora, se eu perguntar quantos bytes eu preciso para armazenar a palavra casa, aí eu já diria, para armazenar a palavra casa eu preciso de 4 bytes, tá? Porque, repetindo, cada letra é 8 bits, que equivale a 1 byte, tá? Então a palavra casa precisaria de 4 bytes, ok? Então vamos continuar aqui. Só o que acontece, para quantidades de informações bem maiores, o byte também já ficou muito pequeno. Então é igual, por exemplo, se eu for medir o tamanho de uma folha de papel em milímetros, beleza, até daria um número meio grande, mas já em centímetros fica melhor, né? Aí se eu for medir uma casa em centímetros, já não dá, então fica legal. Eu já vou usar o que? Metros. Mas se eu for medir daqui para Belém, por exemplo, em metros, já não fica legal, já vou ter que usar quilômetros. Por quê? Porque se eu for medir em metros, vai ficar um número muito grande. Por isso que houve a necessidade de criar unidade de armazenamento maiores. Por exemplo, imagina eu medir daqui para Belém em milímetro, por exemplo. A quantidade, o tamanho desse número que ia ficar, a mesma lógica é aqui, tá? Então você tem aqui, por exemplo, como eu falei agora há pouco, você tem 8 bits para formar 1 byte, tá? Aí, e para formar 1 kilobyte ou 1 kbyte, né? Então 1 kilobyte ou 1 kbyte eu preciso de 1024 bytes. Então esse 1 byte aqui ele vai aumentando até ele chegar em 1024 bytes. Aí ele dá 1 kilobyte, tá? Mas 1 kilobyte seria uma unidade ainda muito pequena para armazenar, para representar, por exemplo, um vídeo, uma música que ocupa muito espaço. Aí vai 1 kilobyte, se você for aumentando até chegar em 1024 kilobytes, você vai ter 1 megabyte. Se você observar os CDs, quando você compra, a capacidade de armazenamento do CD, se eu não me engano, é 700 mega, por aí. Então você vai aumentando esse 1 megabyte aqui, ó,
aumentando o megabyte, ele chega a 700 megabytes. Aí quando você passa pelos 700 megabytes do CD, aí ele chega em 1024 megabytes. Isso vai dar o que? 1 gigabyte. Só que acontece, você tem algumas informações que são muito grandes, que você precisa de 1 terabyte, por exemplo. Então você vai aumentando aqui, ó, esse 1 gigabyte, aumenta esse 1 gigabyte até ele se tornar aqui, ó, 1024 gigabytes. Aí você tem 1 terabyte. E se for continuar aumentando ele até 1024 terabytes, você tem 1 petabyte. E é assim sucessivamente, tá? Aí cada unidade dessa de informação vai sendo usada de acordo com a necessidade, né? Quando você está olhando os seus arquivos no computador, você deve observar que alguns tem escrito assim KB do lado, são arquivos menores, e alguns arquivos maiores tem assim MB, que é megabyte. Quando tem GB, que é gigabyte, o arquivo geralmente é muito grande, como um filme, por exemplo. Se você baixar um filme, geralmente ele deve ter GB, gigabytes ao lado, tá? Agora arquivo de terabyte já é muito difícil. Terabyte você tem necessidade quando você precisa de muita informação gravada no computador, muitos filmes, informação pesada mesmo, para você precisar de terabyte. Petabyte maior ainda, melhor ainda, mais difícil ainda, né, se você precisar. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. E outra coisa, leia o material complementar, viu? Eu também estou deixando disponível.